Olá, pessoal. Vou falar um pouquinho sobre tecido adiposo. Eu sou o monitor João Vitor Gomes, do professora Rosilane Calazan e Elizabeth Ting, são as orientadoras desse projeto de monitoria de 2020 e 2021. Bem, o tecido adiposo, ele tem uma origem nas células mesenquimais, e nós sabemos que essas células mesenquimais, elas vão se diferenciar em diferentes outros tipos de tecidos, né? O primeiro tecido a se formar a partir dessa célula mesenquimal multipotente, que vai dar origem ao nosso tecido adiposo, é um chamado lipoblasto, tudo bem? Eles são muito semelhantes aos fibroblastos. Esses fibroblastos são aqueles que vão dar origem àquele tecido conjuntivo, né? Todos aqui são células de tecido conjuntivo. E o lipoblasto, ele começa imediatamente a armazenar gordura. Esse lipoblasto, então, se ele armazenar apenas uma gotícula de gordura em seu citoplasma, nós chamaremos ele de adipócito unilocular, é uma célula madura. E esse lipoblasto, se ele mantiver características termogênicas e armazenar várias gotículas de gordura em seu interior, nós chamamos ele de um adipócito multilocular. Aqui nós teremos as duas células predominantes no tecido adiposo, que são adipócitos unilocular e adipócitos multilocular. Então, aqui só mostrando, né, o tecido adiposo, então ele é composto de tecido adiposo unilocular, essa parte superior, e multilocular. O que é que vai diferenciar eles? Exatamente a quantidade de gotículas lipídicas que nós conseguimos enxergar dentro de cada célula dessa. Percebam que isso aqui tudo é uma célula só, com apenas uma gotícula dentro. Eu não posso dizer que aqui tem gotícula de gordura, porque durante o processamento histológico, a gordura que está armazenada dentro dos lipídios, ela se esvai, né? Ela é retirada do processo. Então, aqui só está o espaço onde estaria essa gordura. Se a gente quiser visualizar as gotículas de gordura, né, durante o processamento histológico, nós não deveremos fazer, nós devemos fazer um processo histológico através de congelamento ou utilizar os corantes Sudan Black ou Sudan 3. Perfeito? Bem, o tecido adiposo ele tem várias funções no nosso corpo, desde a absorção de impactos, delineamento e definição corporal, proteção, né? Principalmente nos coxins adiposos da mão e dos pés, na região das articulações também. É importante para o regulamento térmico, uma vez que eles funcionam como ótimo isolante térmico e participam da termorregulação através da produção de calor, principalmente e exclusivamente nos recém-nascidos, né, na nossa espécie. E o mais interessante é que o tecido adiposo, juntamente com o tecido muscular e o tecido hepático, né, e o fígado, são chamados tecidos metabólicos insulino-dependentes. E por que disso? Porque existe uma relação direta entre esses três tecidos e o metabolismo intermediário, certo? Que é o controle da glicose, a participação sobretudo da insulina. Então percebam que uma vez que a gente ingere gordura, através de vários processos e de alguns transportadores lipoproteicos, essa gordura, se não vem ao caso agora, essa gordura chega até os nossos adipócitos. Nós ingerimos triglicerídeos, esses triglicerídeos são quebrados em ácidos graxos, esses ácidos graxos entram nos nossos adipócitos e, por um processo insulino-dependente, esses ácidos graxos vão se juntar ao glicerol trifosfato, formando assim os trigliceróides. Esse aqui é uma molécula de armazenamento de energia encontrada nos adipócitos, certo? Os outros tecidos que nós falamos, o tecido muscular esquelético e o fígado, eles também apresentam moléculas de armazenamento energético, mas eles armazenam energia através do glicogênio, também mediado pela insulina, certo? Principal componente anabólico. Outra coisa interessante é que os adipócitos, para além de apenas armazenar energia, uma vez no período pós-prandial, eles são instigados a liberarem uma substância chamada de leptina. A leptina ela vai produzir no pâncreas uma diminuição da secreção de insulina, ou seja, estou cheio, né? Não traga mais glicose para dentro de mim. E a leptina ela tem um papel importantíssimo no controle do comportamento alimentar e na busca pela alimentação. Por que disso? Porque a leptina ela consegue simplesmente chegar nos neurônios
orexigênicos, ou seja, aqueles que nos dão a vontade de comer, e inibi-los, diminuindo assim a secreção dos neuropeptídeos Y, certo? Perfeito. Outra coisa muito importante de ser destacado é que, principalmente o tecido unilocular, que ele está exatamente distribuído, sobretudo no nosso panículo adiposo, quando essa gordura está armazenada de modo muito excessivo, principalmente nas partes centrais, que se chama de obesidade central, definido como circunferência abdominal maior que 90 centímetros para homens e maiores que 80 centímetros para mulheres, isso aqui já é um critério absoluto, é um primeiro critério para identificação de síndrome metabólica, né? E a síndrome metabólica ela é muito importante porque ela representa um alto risco de eventos cardiovasculares e até evolução para o diabetes, que também apresenta alto risco de eventos cardiovasculares em qualquer paciente. Então, qualquer paciente que apresente obesidade central, esses dois critérios, se ele tiver qualquer um desses dois ou mais critérios desses aqui de baixo, ele já vai ser enquadrado como paciente com síndrome metabólica. Curiosidades, vamos agora falar das características propriamente histológicas do tecido, né? O tecido unilocular, ele é caracterizado por uma única gotícula lipídica presente no seu citoplasma, perfeito? Além disso, nós temos a presença de um núcleo, os núcleos, tá vendo? Esses núcleos, eles são achatados e periféricos. Achatados e periféricos. Outra coisa muito importante do tecido que a gente pode destacar aqui nessa imagem é justamente essas entrâncias de tecido conjuntivo, chamados septos, né, do tecido adiposo, formado por tecido conjuntivo, vasos sanguíneos e afins, que fazem com que esse tecido permaneça viável e sustentado. Falando um pouquinho ainda sobre, mostrando em detalhe aqui nesses septos, então podemos perceber o que? Vasos sanguíneos e o tecido conjuntivo formando a sustentação desse tecido adiposo. O tecido multilocular, ele já é caracterizado por células esféricas centrais, já é caracterizado por núcleos esféricos centrais e um citoplasma cheio de granulozinhos lipídicos. Então, por isso é chamado de multilocular. O tecido multilocular ele também é chamado de tecido pardo, porque ele é rico em mitocôndrias, e ele tem um papel importantíssimo na termorregulação, ou seja, na produção de calor mesmo, dos pacientes, dos indivíduos recém-nascidos, justamente para combater a hipotermia nesses indivíduos, né? Por que que esse tecido especificamente consegue gerar temperatura diferentemente de outros tecidos do nosso corpo? Porque existe uma proteína na mitocôndria desses adipócitos chamada de UCP tipo 1, que ela permite a passagem de prótons da parte intramembranosa da mitocôndria para a matriz mitocondrial sem gerar ATP, gerando assim calor. Todos os outros tecidos do corpo fazem esse mesmo processo, gerando ATP e não geram calor, portanto. Outra coisa muito importante é que o tecido adiposo unilocular, né, ou tecido amarelo, branco, ele está distribuído praticamente em todo o corpo. Nós nascemos com ele no corpo inteiro e ele vai se desenvolvendo e se distribuindo mediante hormônios sexuais, o cortisol, certo? E ele pode aumentar e pode diminuir. Perfeito. Já o tecido multilocular, ele nasce e ele está presente, né, no recém-nascido em uma maior quantidade e ele não cresce mais, certo? E ele não tem ampla distribuição no corpo como o outro tecido. Aqui nós podemos ver, mais uma vez, as setas estão apontando as gotículas, certo? Lipídicas, as gotículas lipídicas multiloculares e aqui os núcleos esféricos centrais. É isso, pessoal.